Eu comecei aqui na JetCrazy por volta de novembro de 2020. Quando eu cheguei aqui na loja, ela trabalhava com Addition. E assim que eu cheguei, um dos motivos, inclusive, na minha contratação, era por conta de experiência em migração de sistema e etc. E aí a gente começou a migração para o MicroWork Cloud. Então a gente instalou o MicroWork Cloud em fevereiro de 2021 e foi daí que a gente passou a utilizar o MicroWork Cloud. Vimos uma bela de uma diferença logo de cara com relação a relatórios, com relação a dados, a facilidade de customizar os relatórios, inclusive, que no Addition era um pouquinho mais complicado. Então a gente tinha que usar meio que o layout que já era pré-definido e no Cloud a gente consegue mudar a coluna de lugar, colocar as coisas, tirar a coluna, colocar a coluna. Então a gente conseguiu atingir um nível de granularidade dentro da nossa análise de dados que a gente não tinha com Addition antes. A gente utiliza bastante os relatórios e a parte de dashboards, né? Então, verificando faturamento, compra de veículos, passagem de oficina, faturamento de peças. Então a gente vai acompanhando basicamente diariamente isso dentro do MicroWork com os relatórios e com os dashboards. Isso ajudou bastante para a gente também, porque a gente começou, isso foi uma coisa que a gente estabeleceu logo que a gente instalou o MicroWork Cloud. Foi meio que uma mudança cultural dentro da empresa. A gente falou, a gente vai utilizar o sistema como o sistema deve ser utilizado, não como a gente vinha trabalhando. Então a gente começou a implementar processos que nem existiam aqui para que a gente utilizasse o sistema da forma que ele foi desenhado. Então, como exemplo, por exemplo, a gente não fazia agendamento, depois um checklist, depois um orçamento, depois virar uma ordem de serviço para depois executar o serviço. Muitas vezes a gente fazia um agendamento pelo telefone e o cara chegava aqui, já abria a OS direto e às vezes o cara no meio da OS falava, não, mas eu não quero que troca isso, aí tinha que ficar editando OS. Então a gente restabeleceu a maioria dos nossos processos, frisando que a gente ia utilizar o sistema, seguindo a estrutura do sistema para estabelecer os processos, na verdade. Cara, a gente atingiu um nível de profissionalismo que a gente não tinha. Então a gente hoje recebe feedback dos clientes que as coisas estão muito mais fluídas, mais rápidas, mais precisas. Então a gente está chegando num nível de maturidade de profissionalismo que o cliente já está sentindo. Isso foi bastante importante para a gente. A gente acredita que hoje, do jeito que o comportamento do nosso cliente, a urgência de resposta para algumas coisas, a agilidade, a gente vê que o futuro é integração com inteligência artificial e com sistemas que se falem de uma forma muito mais integrada. Então, hoje, para a gente, com o que está vindo, né, para a MicroWork, o que a gente está mais ansioso é a integração de todas essas ferramentas e centralização dentro do MicroWork e a inteligência artificial ajudando a gente a ser ainda mais profissional e ser muito mais assertivo e ágil nas respostas. Eu trabalho com 3 ferramentas diferentes para cada tipo de canal. Eu não tenho uma centralização, eu não tenho um omnichannel, eu não tenho nada. Então, para eu fazer uma análise, se eu for ser bem transparente, uma análise métrica das minhas conversões, hoje é mais no achismo do que certeza, por conta dessas ferramentas não se conversarem e aí eu ter que tentar fazer alguns cálculos manualmente para entender de fato essa taxa de conversão. Mas o que eu espero é que com essa chegada, com essa integração do sistema, do fabricante, das minhas redes sociais, tudo centralizando no Zap CRM e com a ajuda dos especialistas, que aí eu consiga ter de fato a métrica na minha mão. E aí, obviamente, eu vou comparar com o que eu acredito que era hoje, porque eu não tenho de fato uma métrica precisa, mas a minha esperança é que essa taxa de conversão suba significativamente. Olha, hoje para a gente a facilidade de acessar o sistema da onde a gente estiver, então na parte de gerenciamento, pensando propriamente dito, isso dá liberdade para eu estar no campo prospectando novos negócios, mas ainda ter tudo na mão e conseguir acompanhar o que está acontecendo aqui no dia a dia. Então, esse é um ponto importante, me dá essa flexibilidade que eu não tinha na época do Addition, era no servidor e eu tinha que estar aqui na loja ou eu tinha que conversar com alguma das assistentes para elas gerarem os relatórios e me mandarem.
Hoje eu não dependo de nada, eu na tela do celular eu vejo tudo que eu preciso ver do meu negócio. Então isso é muito importante. A parte que a gente comentou anteriormente de estar elevando o nível de profissionalismo da minha operação, né? Utilizando a estrutura do sistema, o passo a passo do sistema. Então isso me ajudou a profissionalizar a minha equipe e atingir o cliente de uma forma muito mais eficiente, muito mais ágil. E, por fim, o que eu vejo de futuro com o MicroWork Cloud, que é a integração com o fabricante. Acho que, além de tudo que a gente já comentou antes, a parte que eu estou realmente ansioso é a integração com o sistema do fabricante para eu parar de precisar operar em dois ambientes diferentes, né? Então hoje eu preciso fazer muita coisa no ambiente do fabricante, garantia, pedido de peças, acompanhamento de pedido de peças, tem tanta coisa que o MicroWork está ali, está pronto e eu estou ansioso para a integração, para essas APIs que vão ser feitas com o fabricante. Então, duas que representam muito o meu presente e essa última que é o que eu vejo junto com tudo que a gente está fazendo de IA, Zap CRM, sendo o futuro da minha operação. A gente está ansioso por isso, quer ver ali os especialistas funcionando e a integração de WhatsApp com todos os meus leads e fazendo acompanhamento, entender de fato em que nível de funil está cada um dos meus clientes, se está quente o lead, se não está. Hoje, como eu te disse, eu tenho 3 ferramentas distintas e nenhuma delas me dá isso com clareza. Legal. Basicamente, a gente faz todo o processo interno aqui pelo MicroWork. Então, desde a solicitação de peça, a comunicação com estoque, o faturamento, então tudo basicamente está linkado e o MicroWork é essa ponte aí que liga todo mundo junto, falando a mesma linguagem, num tempo super ágil. E para nós é muito bom porque eu não preciso pegar o telefone, eu não preciso pegar o rádio, eu não preciso fazer nada. Clicou no MicroWork, fez o processo, enviou o sistema, o pessoal do estoque já verificou no sistema, separou, automaticamente se fala com o financeiro, a peça está aqui embaixo e já faturada, com nota, com tudo, rapidinho, sem muita enrolação, né, digamos assim. Mais uma vez é a agilidade, né? Agilidade, ela vai resultar em praticidade, principalmente, que basicamente em 2 cliques você já viu quantas peças tem no estoque. Para gerir é muito mais fácil, né? E a resposta, o vai e vem da informação é muito mais rápida, com o MicroWork ajudando a gente a fazer essa comunicação interna. No final das contas eles acabam percebendo, né? Porque imagina que assim, a gente tenta se colocar no lugar do cliente. A gente chega na loja, pede uma peça. Essa peça demora 10 minutos para descer, se fosse um processo manual, né? Então eu teria que ligar no estoque, pede para separar a peça e tal. Com o MicroWork, a gente consegue fazer um processo aí de uma peça que tem uma saída muito rápida, em questão de 3 minutos está tudo feito. Então é muito rápido, cara. É muito rápido, é muito bom. E o cliente também não cansa de ver a loja, né? Ele, eu vou tomar um café, né? Começa a enrolar ali. Então o MicroWork ajuda bastante a gente nisso. A gente explora da seguinte forma. Um banco de dados na nuvem que tem uma resposta muito rápida. Então tudo que a gente vai armazenando ali, a gente não se preocupa que vai perder uma informação ou outra, está seguro na nuvem e para nós é bom, porque tem a questão da agilidade, tem a questão do processo ser rápido. Então assim, tudo funciona de uma forma integrada para que a gente tenha um resultado mais rápido, uma distribuição mais rápida, a comunicação mais fácil. Então é perfeito, a nuvem funciona muito bem, né? Eu acho que a principal é a segurança dos dados, né? O cloud proporciona isso, a agilidade e a rapidez no sentido do processo como um todo, não só a etapa. Eu, por exemplo, clicar 2 vezes, já saber quanto tem no estoque, mas desde o início do pedido da peça até a ponta, que tá aqui a peça separada e faturada. Então, 3 tópicos aí que fazem toda a diferença.
Aqui eu sou chefe de oficina, né, um gerente ali de oficina praticamente, então cuido de toda a manutenção, tanto de jet quanto de UTV, quadriciclo, e atuo também cuidando da pós-venda, né, o jet que tem algum problema após a venda, eu que trato, algum problema de garantia, algo do tipo. Então tudo isso é direcionado a mim. Hoje nós trabalhamos muito ativamente nas redes sociais, então grande parte dos nossos clientes vem através das redes. E os que compram aqui já nos procuram como concessionário autorizado para as revisões. Então hoje boa parte do meu dia é trabalhando muito no WhatsApp. Então eu trato tanto o cliente que veio através do Instagram só conhecer, ou o cliente que já tem um produto Sidu e quer fazer a primeira revisão, ou o cliente que comprou aqui de fato e quer trazer para a gente ver se está tudo ok com o funcionamento, se tem algum defeito, se ele pode navegar tranquilamente. Como é um produto mais recreativo, é um produto que não tem como ele ficar na mão. Ele vai às vezes para longe, vai navegar longe, então ele quer ter a confiança, quer ter um respaldo nosso para fazer o passeio com a família dele em tranquilidade. Então hoje a gente preza muito por isso. E até por ter esse cuidado, muitos clientes nos procuram ali todos os dias para ter esse diagnóstico mais preciso. Então hoje nós temos, por exemplo, a primeira recepção pelo WhatsApp. Logo após o cliente passar o chassi, eu já inicio o processo de agendamento pelo Microwork. Depois, quando ele chega, tem o processo de checklist que nós vamos fazer aqui hoje. E depois, quando ele chega, a gente troca um papo, conversa, vê se tem alguma coisa que ele sentiu, algum defeito a mais. E eu uso bastante o campo de observação. Quando tem essa primeira ordem de serviço, esse primeiro checklist, eu imprimo uma folha do Microwork. Nunca apresentou falhas no meu uso do dia a dia, ele é bem fluido mesmo. Eu deixo na página inicial alguns atalhos que me ajudam ali durante o dia. Então, agenda, checklist, orçamento, ordem de serviço, que é o que eu utilizo ali no dia a dia. De fato, esses 4 pop-ups ali já me trazem uma agilidade ali a mais. É seguro e rápido. A gente tem uma contagem aqui bem eficiente também. Então a gente sempre faz um inventário para saber tudo que tem no estoque, se falta alguma peça, se a gente precisa comprar alguma peça. Então os analistas que ficam lá, eles já imputam esse saldo. E se um cliente me liga, por exemplo, querendo comprar uma peça de carenagem, eu faço a consulta na hora, abro um sistema aí próprio, que é o Boss Web, que ele é da própria BRP, consulto o código da peça e depois faço a consulta para saber se a gente tem a disponibilidade ou não. Mas é bem integrado, é tudo bem rápido. Por exemplo, se um cliente ligar agora e ele falar, eu fiz a revisão em janeiro, eu consigo abrir a ordem de serviço dele, identificar tudo que ele fez, olhar também se tinha algum problema pré-existente. Isso tudo já ajuda no dia a dia. Então já consigo falar para o técnico, esse cliente ele já trocou as velas, esse cliente já limpou os bicos, já fez uma substituição de bateria. Então o técnico, ele já, antes de iniciar, ele tem um norte. Ele sabe para onde ele está seguindo. Então o Microwork hoje ele tem um papel fundamental, a gente usa ele mesmo todo dia e ele tem um fundamento muito importante na oficina. Lançaram a Cláudia, então ela vai fazer parte aí do nosso dia a dia e realmente a gente está bem confiante, tanto para fazer um atendimento inicial com o cliente, depois eu assumo, mas o nosso checklist vai ajudar também. Já são informações que vão altamente se integrar, como o número do chassi, então já vai buscar os dados do jet, já vai buscar os dados do carrinho, ou até mesmo já fazer a leitura da quantidade de horas, do nível de combustível. Isso vai fazer a gente ganhar um tempo ali durante o dia, até porque a gente quer aumentar o nosso fluxo, quer trazer mais cliente, então vai ser uma ferramenta que vai ser muito bem-vinda no nosso dia a dia.